Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Quero, nessa oportunidade, agradecer a Deus. Quero trazer uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações, crendo que Jesus vai falar comigo e com cada um daqueles que dê atenção, dê ouvido a estas palavras, porque com certeza não será minha, mas do Senhor para cada um de nós. Amém? Vamos ao texto para ganharmos tempo, porque não quero prolongar muito esse vídeo, para que os irmãos possam ver. Mas quero dizer também, irmãos, se inscrevam, ajude o seu conservo, ajude o seu irmão. Se inscrevam, mande um gostei, um like, para que me ajude também, em nome de Jesus. Eu peço a cada um de vocês, porque às vezes a gente vê tanta coisa, perde tanto tempo, às vezes até com algumas brincadeiras que o povo faz, passa aí. Não tenho nada contra, mas eu digo que a gente gasta tanto tempo vendo outras coisas e não custa a gente gastar um pouquinho de tempo, 10 minutinhos, 12 minutinhos, para ver um vídeo como esse, que traz algo benéfico para as nossas vidas, para as nossas almas, o nosso espírito, porque vem de Deus, do coração de Deus, porque é extraído da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Desde já eu sou grato a cada um de vocês que vai dar um like, ou que vai assistir, ou que vai se inscrever. Eu agradeço em nome de Jesus a cada um de vocês. Amém? Vamos ao texto. Eu quero ler aqui em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 18, que traz algo maravilhoso para ensinar a gente, para que a gente possa aprender de Deus da sua palavra, né? Extraído da sua palavra. Capítulo 3 de Apocalipse, a partir do versículo a partir do versículo 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isto, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Esse Amém aqui se refere a Jesus. Eis, diz o versículo 15, eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes, que és um desgraçado, um miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e veste branca para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Com ele cearei e ele comigo. Amém? Meus queridos, observe que aqui tem uma passagem, um texto bíblico, bem relevante aos nossos dias, porque ele fala não apenas daqueles que estão dentro, mas também daqueles que estão fora e dos que estão por vir. Por quê? Porque, queridos, tem coisas que a gente está no nosso inimaginável. Porque ele aqui fala para uma igreja que estava crescendo e ela estava situada, ela estava como ali num triângulo, no berço da Mesopotâmia, e ela se encontrava numa posição ao qual ela pegava todos que vinham da Ásia Menor, ela ficou no centro do comércio. O centro do comércio ali ficou Laodiceia. Então ela ficou numa cidade ali, ao qual ela pegava tantos os que vinham de uma banda, de 3 sentidos, que vinha do mar, do porto, descia, tinha que passar por ela para chegar nas outras cidades, tinha que passar por ela também do porto. E todos que iam ali era o centro do comércio ali. Aí eles colocam, aí diz adiante, enriquecer, eles eram uma igreja próspera, próspera na situação divina, nas coisas de Deus, na espiritualidade. Eles eram fiéis. Mas com o passar do tempo foram enriquecendo, enriqueceram muito com o comércio. Ali naquela igreja ali, naquela cidade, foi criado também ali o primeiro hospital de olho. Foi criado ali, foi ali naquela cidade que nasceu
O primeiro hospital de olho foi ali. A seda pura que vinha da China, que vinha da Ásia, tudo passava ali nos navios, era feito e fabricado ali. Então eles enriqueceram muito. Eles tinham, tanto na medicina, como no comércio, na, na irrigação, quando fizeram os aquedutos que levam água para as cidades lá, tudo foi começado lá. Então observe que eles começaram ali e começaram a enriquecer. E quando começaram a enriquecer, começaram a esquecer o Senhor, porque eles foram deixando as coisas de Deus para trás e dando mais ênfase às coisas do mundo, à riqueza do mundo, ao qual o Tiago disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então observe que aqui eles dizem, ricos somos, no versículo aqui, deixa eu ver, ricos somos e de nada temos falta, e em nada temos falta, no versículo 17. Ele diz, como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Veja a resposta de Jesus. Jesus disse, é, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Ora, se eles fabricavam roupa, se eles fizeram o primeiro colírio foi feito lá, como é que eles eram desgraçados, miseráveis, cego, pobre e nu? Porque, meus irmãos, que eles estavam desprovidos das coisas de Deus. Estavam desprovidos da graça de Deus, porque está escrito, aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então as coisas de Deus, elas são preciosas aos nossos olhos, mas ela requer de nós não só o interesse, mas também a persistência e a gente se dedicar àquilo que Deus nos dá, porque Deus ele dá, mas ele também cobra. Ele enriquece, ele empobrece, ele, ele estabelece rei, ele remove rei. Então é necessário que a gente entenda que Deus ele faz, mas é necessário que a gente também tenha a devoção para com Deus, faça conforme a vontade de Deus. Então ele disse, tu és desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho de mim, compre ouro provado no fogo. O que é o ouro de Deus provado no fogo? É como ele próprio falou, que lá na primeira carta do apóstolo Pedro, está escrito que a gente passa por uma provação, como a prata no fogo. A gente passa por muitos problemas na nossa vida. Mas a gente tem um Deus que ele cuida da gente. Ele tem cuidado de nós. Então, por mais problemas que a gente venha ter e acontecer na nossa vida, não é fácil a vida de crente. É muita perseguição. As pessoas se levantam. Às vezes você não tem um centavo. Você é a pessoa mais pobre do seu bairro, mais pobre da igreja. Mas tem gente que não lhe vê assim, dessa forma. Tem gente que observa para você aqueles que verdadeiramente não são o trigo. Porque foi Jesus, não foi eu. Jesus disse que tem joio e tem trigo no meio da igreja. No seio da igreja tem joio e tem trigo. Então observe que alguns olham para você, você não tem um centavo, como diz, me perdoe a expressão nos antigos tempos, o pessoal costumava dizer, não tem um pau para dar numa cachorra. E na realidade, quando acabamos com isso aí, essa palavra vem à tona sobre aquelas pessoas que olham em nós e vê coisa que a gente fica até admirado. Como é que pode? A pessoa tem inveja de mim e eu não tenho nada. Como é que pode ter inveja de mim? Eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa boa, eu não tenho nada. Como é que tem inveja de mim? Ele não tem inveja de você. Eles veem o que está em você. E tem muitos que queriam o que você tem. E você não valoriza o que você tem. Meu irmão, minha irmã, valorize o que você tem. O que você tem é maravilhoso. Você tem ouro, você tem prata, você tem joias, você tem tudo, porque você tem coroa, porque é um tesouro guardado num vaso de barro. Será que você não entendeu isso aí ainda? Que você é um vaso de Deus, separado para a obra de Deus. Por isso que as confusões vêm na sua vida. E custamos a entender isso, é verdade. Custamos a entender isso. Não venho aqui, como hipócrita, dizer
que eu gosto, que eu sou afeiçoado àquelas pessoas que me perseguem, não porque eu estaria mentindo, mas a realidade é outra. A gente sofre, padece, mas a gente tem vitórias, porque Deus sempre nos dá a ocasião ao qual a gente vem e aquelas pessoas veem em nós aquilo que elas não têm. E alguns ficam, eles invejam, fazem de tudo para tirar você, mas você está sempre ali, eles estão sempre lhe vendo. Chega um momento na vida deles que eles vão perceber que para eles chegar onde você está, é necessário que eles desçam e vá também buscar aquilo que Deus nos deu. É necessário, a gente sabe que há os chamados e há os escolhidos, mas todos estamos dentro do propósito de Deus. Jesus disse que se quem tiver sede, que venha e beba, sem preço, da água dele sem preço. Isaías 52, sem preço. Então não tem paga nenhuma, você não precisa pagar nada. É de graça, vai e pegue lá, que é de graça. Aqueles que vão a ele, de maneira nenhuma fica. Agora, tem pessoas dentro da igreja, não é fora, não, dentro da igreja, que vê pessoas ali para fazer uma média, para subir, para mostrar que são pessoas que têm condições. Então, eles chegam lá, eles realmente têm, mas tem pessoas que têm mais possibilidade do que eles, têm mais possessões do que eles, mas digo no linguajar mais para dar melhor entendimento, tem mais dinheiro do que ele. Mas eles que vai, chega ali, querem dar presente, querem fazer tantas coisas para mostrar que eles eram alguma coisa. Ou então, de alguma forma, para tirar proveito. Que de repente aquele que está, eles estão presenteando tem mais dinheiro do que ele, tem um cargo mais alto e pode elevar eles. Mas aqueles que estão ali necessitados e estão precisando de uma ajuda, alguma coisa, uma cesta básica, eles estão vendo, mas faz que o ouvido de mercador, os olhos eles estão vedados, eles não veem não. Eles não ajudam de forma nenhuma não, mas preferem ajudar aqueles que nada precisam, dar presentes caríssimos, aqueles que nada precisam, porque eles querem que os outros vejam ele naquela ocasião. Mas o apóstolo Tiago, ele escreveu que disse que a fé sem obra é morta. A fé sem obra é morta, porque quando vai pregar, vê tantas faltas, vê tantas pessoas necessitadas, mas nada fazem. Mas por aqueles que não precisem, para mostrar que é ou que está fazendo alguma coisa, aí eles querem presentear. Mas Tiago, capítulo 2, no versículo 19, diz: Tu crês que é um só Deus? Faze bem. Também os demônios crê e estremecem. Os demônios viram a Deus. O diabo viu a Deus. Ele conhece a Deus. Mas o homem, o 19 aqui é o 20. Mas o homem vão. Queres tu saber que a fé sem obra é morta? Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bens vê que a fé cooperou com as suas obras, porque ele juntou a fé com as obras, ao qual Deus o abençoou por isso. Não é somente a, a fé, nem só as obras. Não é só mostrar para aqueles que podem e deixar aqueles que nada têm sem nada. Mas você, meu irmão, que trabalha, você, minha irmã, que trabalha nesse sentido, que tem a sua fé tem obras, não pense que foi descartado não, que Jesus não está vendo não, ele está vendo. Porque ele viu, se você vê no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, quando ali Cornélio ele fazia aquela obra lá, e ele era centurião da corte italiana. Eram pessoas que não se comunicavam, eles não gostavam daquele povo hebreu, não, porque eles prendiam, matavam. E eles ali, Deus viu a obra dele e disse a ele: ó, Cornélio, foram ouvidas as tuas orações e as tuas esmolas ao povo de Deus. Então o anjo desceu e foi dizer a ele para ele procurar para ser salvo. Mandou chamar Pedro e tudo aquela. Não vamos entrar nesse assunto. Eu quero lhe dizer que chega o tempo e que agora é que Deus vai lhe recompensar e Deus vai fazer algo maravilhoso na sua vida. A partir de hoje, Deus vai abrir os seus olhos para que você veja a vontade de Deus na sua vida. Isso é promessa de Deus nas nossas vidas. Mas eu quero dizer que Deus, a partir desse momento, a partir de hoje, Deus vai te revelar coisas que tu não sabia. Deus vai te revelar coisas maravilhosas. É como está em Jeremias, capítulo 33 e 3. Disse: Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei
coisas grandes e firmes que tu não sabes. Amém? Que Deus abençoe.